Voltando a falar das classes de demônios que eu conheci quando era um mago, tem a classe dos demônios do candomblé, umbanda, quimbanda, vodu e outras das mesmas vertentes. Tem a classe dos demônios do espiritismo kardecista. Cada religião tem uma classe de demônios, como as testemunhas de Jeová, adventismo, catolicismo, mormonismo, unicismo, hinduísmo, budismo e outras religiões. Cada principado comanda uma religião do engano, e cada religião tem uma classe de demônios enganadores. Religião e legião é a mesma palavra, porque religião é um grupo fechado e dividido que não se mistura. Não importa se a sua igreja prega a verdade, o grupo religioso nunca irá fazer parte. Cada religião tem uma classe de demônios e são milhões deles. E cada classe tem uma hierarquia que vai do maior ao menor demônio. É igual a uma empresa que trabalha na Terra, porque os demônios superiores comandam os demônios inferiores. Existe uma pirâmide espiritual, igual às pirâmides construídas no Egito, e os magos egípcios tinham revelações do mundo espiritual sobre as pirâmides e passavam para o faraó. Essa pirâmide construída no Egito é o espelho da pirâmide do mundo espiritual, e quem está em cima da pirâmide, lá na ponta dela tem o seu trono, e comanda os demônios que estão embaixo da pirâmide. Os demônios que ficam no topo da pirâmide com os seus tronos no pico piramidal são os principados comandantes que dão ordens, e são os príncipes das trevas que estão nos últimos níveis da escada espiritual da pirâmide, que é o lugar em cima das alturas da pirâmide. Cada religião tem uma pirâmide demoníaca que tem o seu principado que controla todos os demônios que trabalham para eles, e a religião é o campo de atuação desses demônios. E quem não pertence a nenhuma religião, mas vive uma vida pecaminosa se prostituindo e nos vícios das drogas e bebidas, no território de quem não segue religião mas segue o mundo e os seus pecados, tem uma pirâmide espiritual no mundo para os que não têm religião. O nome dessa classe de demônios que não trabalham nas religiões, mas trabalham no mundo são os demônios do mundanismo. A palavra mundo deriva em mundo, outra palavra para quem vive fazendo a vontade do mundo. Essa outra classe de demônios que não são das religiões, trabalham em outros setores pecaminosos do mundo. No mundo tem vários setores do pecado, onde cada classe de demônios irá trabalhar em um tipo de pecado. Tem a classe dos demônios do suicídio, a classe dos demônios do homicídio, a classe dos demônios do aborto, a classe dos demônios da blasfêmia, a classe dos demônios da abominação, a classe dos demônios do sexo ilícito, a classe dos demônios da fornicação, adultério, da depravação sexual e da prostituição em geral. Tem a classe dos demônios da calúnia e difamação, a classe dos demônios da fofoca e da língua que fala mal do próximo, a classe dos demônios do roubo, do tráfico de drogas, da loucura, da cobiça, da inveja, da opressão, da soberba, dos vícios de games, do futebol, dos jogos da Mega Sena, baralho, dominó, dos caça-níqueis, fliperama, dama, xadrez e outros. Tem a classe de demônios das músicas do mundo e dos louvores gospels profanos, que são chamados da classe dos demônios da falsa adoração. Tem a classe dos demônios da ira, do ódio, da vingança e do rancor. Tem a classe de demônios da gula, da preguiça, da luxúria, da cultura, da economia e da política. Tem a classe dos demônios dos falsos profetas e do falso ensino. Tem a classe dos demônios da tristeza e da depressão. Tem a classe dos demônios da amargura da alma, da avareza e da ambição. Tem a classe de demônios do dinheiro, e quem é o seu principado é Mamon. Tem a classe de demônios dos jogos olímpicos, do entretenimento, dos filmes, seriados, novelas, séries, desenhos, propaganda de comercial de televisão e outros. Tem a classe dos demônios dos lazeres do pecado como festas, casas de bebidas alcoólicas, músicas do mundo e dança. Tem a classe dos demônios da moda, das roupas sensuais, das fábricas que fazem roupas para o pecado. Tem a classe de demônios da alimentação cancerígena que causa a morte dos órgãos. Tem a classe de demônios das enfermidades da carne e tem a classe dos demônios das enfermidades espirituais. Todas essas classes de demônios que eu falei não são os da religião, mas são os demônios dos pecados do mundo. Cada classe tem milhões de demônios, e cada classe tem o seu principado. E tem a classe dos demônios dos acessórios tecnológicos de contaminação que é o Instagram, Facebook, aplicativos de namoro, grupos de WhatsApp para relacionamento amoroso. Todos os tipos de redes sociais que postam fotos do corpo para se exibir é pecado. É a mesma coisa das fotos de pessoas nuas em sites pornográficos. Agora tem novos aplicativos de contaminação como o Kawaii e o TikTok. Tem uma classe de demônios que controlam todos os tipos de redes sociais do mundo.
E sempre tem os demônios do topo da pirâmide espiritual que controlam essas redes sociais, e com parceria com a classe de demônios da prostituição que incentivam as pessoas a mostrarem os corpos nus. Os demônios das redes sociais só precisam das fotos das pessoas nuas para contaminar o mundo. Os demônios criam as redes sociais, e fazem parceria com os demônios da sensualidade que incentivam as pessoas a postarem fotos mostrando o corpo. Os demônios das redes sociais fazem parceria com os demônios da sensualidade para contaminarem os povos virtualmente. Os demônios da rede social controlam jogos de aplicativos de celulares e PlayStation. Os jogos fazem parte das redes sociais, porque fazem as pessoas do mundo inteiro se conectarem em conversas enquanto jogam. Os jogos não deixam de ser uma rede social de contaminação, uma rede eletrônica e virtual. Tudo está ligado na internet. Os jogos de aplicativos e PlayStation também corrompem por terem conteúdos de violência, morte, tiros, sexo e feitiçaria. Toda classe de demônios tem uma pirâmide espiritual, onde o principado controla os espíritos do mal lá de cima do topo da pirâmide. Essas pirâmides têm a hierarquia de todos os demônios. Também existe uma pirâmide espiritual não de demônios, mas uma pirâmide espiritual de pessoas malignas. Essa pirâmide humana é das pessoas que trabalham na feitiçaria. Não importa a religião que segue, a prática da feitiçaria já entrou em muitas religiões como o hinduísmo, catolicismo e em muitas igrejas evangélicas. Quantos pastores têm introduzido elementos da igreja católica como a água benta, e têm introduzido em suas igrejas objetos da Umbanda e coisas do espiritismo nos cultos? Quantas meditações do budismo os pastores fazem em suas igrejas? Quantos chakras do hinduísmo estão entrando nos cultos das igrejas? Os bruxos estão em todas as religiões. Quando eu era um mago, através da vidência eu vi uma grande pirâmide espiritual de pessoas envolvidas na feitiçaria. Essa pirâmide não era de demônios. Essa pirâmide de pessoas de várias religiões se chama pirâmide dos agentes de Satanás. Foi a única pirâmide espiritual de uma classe não de demônios, mas composta de uma classe dos mortais que representam Satanás na Terra, a classe mais inferior que existe na Terra, por ser de seres humanos limitados que trabalham para Satanás. E no topo dessa pirâmide espiritual de humanos, estão os piores bruxos e mais perigosos da Terra. Eu vi no topo dessa pirâmide 3 grandes bruxos e uma bruxa muito terríveis, e dotados de superpoderes. Desses 3 bruxos tinha um maçom da igreja de Satanás, o outro é um feiticeiro africano e o outro é um pastor de uma igreja famosa, e a mulher é uma bruxa da Índia. Os 4 estavam no topo da pirâmide da feitiçaria como os mais perigosos da Terra aos serviços de Satanás. Quando eu era um mago, mesmo estando em um nível muito alto na magia, o demônio me mostrou a minha posição na pirâmide espiritual da feitiçaria. Eu estava abaixo da metade da pirâmide, mesmo sendo um mago que teve grande conhecimento no mundo das trevas. Eu fui um dos feiticeiros que mais conheceu as várias classes de diferentes demônios. Até hoje eu nunca vi nenhum feiticeiro ou bruxo dizer que teve comunicação com várias classes de demônios. Todas essas classes de pirâmides espirituais dos demônios eu conheci. Eu conheci as classes, mas não conversei com todos da mesma pirâmide espiritual. Eu falei com alguns de cada classe de demônios. Essas classes que eu falei, foram as que eu conheci, e existem outras classes de demônios que não chegaram ao meu conhecimento. Teólogos pregam alguns versículos da Bíblia que falam sobre os demônios, e pensam que sabem de tudo. Isso é pouco que a Bíblia fala a respeito desses ensinamentos no mundo espiritual. O mundo das trevas é muito mais extenso, e vai além do que está escrito. Os mestres pensam que sabem de tudo sem terem experiências no mundo das trevas. E essas coisas malignas vão além daquilo que vocês acreditam. É muito mais do que as suas compreensões entendem. Estudiosos acadêmicos são teóricos, e entendem tudo na teoria dos livros de teologia sobre os demônios. Eu conheci o mundo das criaturas malignas e convivi com eles. Conheci os demônios na prática, e não em teorias teológicas. Conversei com os demônios, e se for revelar o que eu vi e o que os meus olhos viram, escreveria um livro grosso em forma de enciclopédia, ou vários livros com muitas coletâneas. Alguns demônios que nunca se revelaram para qualquer pessoa e nem nas igrejas em cultos de libertação se apresentaram para mim. Se eu falar os nomes dos 47 demônios que se revelaram para mim, os críticos irão dizer que é heresia por não estar na Bíblia. Então não irei falar aqui os nomes desses demônios. Isso não vai trazer edificação e não vai tirar a qualidade das minhas experiências. No ano de